Olá, meus queridos amigos, estamos novamente reunidos aqui para conversar sobre uma coisa tão boa que é falar sobre livros, né? E hoje nós vamos dar continuidade, né? Vamos ao segundo livro desta coletânea de livros da Agatha Christie. São 4 livros, temos Tragédia em 3 Atos, Cipreste Triste, Morte na Praia e A Mansão Rolou. Então hoje nós vamos para o Cipreste Triste, vamos fazer uma resenha e na sequência um resumo. Lembrando que a gente sempre divide o vídeo em 2 partes. A primeira parte a gente faz essa resenhazinha e a segunda parte a gente coloca a taxa de spoiler e diz: aviso de spoiler, você continua se você não tem medo de spoiler, tá bom? Mas a gente sempre avisa, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, eu peço a ajuda de vocês, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem um like, que vocês apertem o sininho de notificações, que vocês comentem. É importante o feedback de vocês. E também, gente, compartilha. Se você gosta do nosso canal, compartilha com alguém que goste de livros ou alguma pessoa que goste de ler, de assistir filmes, de séries, porque aqui a gente tem todo esse tipo de conteúdo, sabe? Certo? Não prejudique vocês financeiramente e ajuda demais a gente. Dá o apoio, tá bom? Então vamos dar seguimento, mas antes de tudo, roda a vinheta. Bom, meus amigos, e hoje nós vamos dar continuidade a essa obra. Vamos para o segundo livro, Cipreste Triste, da Rainha do Crime, Agatha Christie. Nós começamos semana passada o primeiro livro, Tragédia em 3 Atos. Eu vou deixar aqui o card se vocês quiserem acompanhar o vídeo anterior. E hoje nós vamos para Cipreste Triste. Ainda resta Morte na Praia e A Mansão Rolou. Eu já li 3 desses livros e Cipreste Triste é a segunda vez que eu leio. Li com a intenção aí de refrescar a memória sobre essa história e apresentar, fazer um vídeo legal para vocês, tá bom? Então já começamos essa história com a cena de tribunal. Está ali a Lady Elinor Carlyle no banco dos réus. Poirot está ali na plateia, examinando ela, analisando se ela tem culpa ou não no cartório, na morte. E ela está ali sendo julgada pela morte de Mary Gerard, que era uma funcionária da tia dela. A tia dela era uma rica senhora, a Elinor Carlyle era sua única herdeira, era sobrinha dela, ela não tinha deixado filhos, e ela tinha morrido recentemente, morreu intestada, ou seja, sem testamento, deixando aí sua fortuna para sua única sobrinha. A Laura Eyman, que é a sua tia, a falecida tia, que ainda parece viva no começo da história, né? Porque depois da cena aí do tribunal, nós temos aí um retorno no tempo, nós voltamos ainda para a época em que a tia dela estava viva, e aí a gente começa a conhecer os personagens, começa a conhecer aí esse relacionamento da Elinor com o Roddy Wellman, que é parente lá da Laura, um dos possíveis herdeiros também da Laura Wellman. Conhecemos a personagem aí da Mary Gerard, que é justamente a que morre, a mulher que é assassinada no começo da história, que é uma mulher muito querida da Laura Wellman. A Mary Gerard era filha do velho Gerard, lá um funcionário lá da mansão de Laura Wellman, um homem rabugento, intragável, mas que criou sua filha ali naquela propriedade, e a Laura sempre protegeu a Mary, sempre deu do bom e do melhor, colocou para estudar, deu uma boa educação, porque foi criada ali naquele ambiente. Então a Elinor recebe uma carta misteriosa dizendo que a Mary está ali conquistando a Laura com interesses escusos, interesse de ganhar, de herdar alguma coisa. A Elinor e o Rod seguem para a propriedade visitar a tia, verificar se realmente a tia está sendo manipulada. A Laura tem 2 enfermeiras. Temos aí a Hopkins, enfermeira Hopkins, e temos a O'Brien, que também vão sempre interagir durante a história. Inclusive tem um momento da história que tem uma fase epistolar da história, troca de cartas entre a O'Brien e a Hopkins. Isso ocorre após a morte da Laura, quando cada qual vai para outra casa, vai trabalhar em outro local. Nós descobrimos um pouco mais da Laura Wellman, dessa senhora que está doente, perto de morrer. Descobrimos que ela tem um segredo no passado, porque a enfermeira acha uma foto lá. É uma foto de um certo senhor Lewis, que aparentemente a Laura foi apaixonada por ele, teve um envolvimento amoroso. Descobrimos também que a Laura tem vontade de morrer, porque ela já está muito cansada, muito sofrida da doença que ela vem passando. Ela chega a pedir ao médico, ao Dr. Peter Lord,
pusesse fim à vida dela, e ele se nega, claro. Nesse meio tempo tem um estranho sumiço aí de uma morfina, desaparece lá na mansão, ninguém sabe onde foi parar essa morfina, dando a entender que alguém tinha alguma intenção de utilizar essa morfina para fins aí escusos. Então, enfim, ocorre a morte da Laura. E, naturalmente, a Eleanor é a herdeira, afinal ela morreu intestada. Nesse momento não há suspeita quanto à morte da Laura. E surge também um triângulo amoroso quando o Rod vai visitar a mansão e se depara com a Mary Gerard, desenvolve uma paixão repentina por Mary, pondo em risco aí o relacionamento entre ele e Eleanor. Era um casamento que já estava sendo articulado, mas com essa descoberta dessa paixão, eles acabam o relacionamento e cada um vai para o seu lado. Antes de morrer, a Laura pede a Eleanor, o seu leito de morte, que ela deixe uma pequena fração aí da sua herança para a Mary. E a Eleanor se compromete e realmente ela faz isso. Ela decide doar 2.000 libras para Mary. Pessoal, a partir de agora, alerta de spoiler. Se vocês não se importam com spoiler, sigam em frente. Se vocês se importam, parem por aqui, tá bom? Nessa parte da história acontece uma coisa que eu acho que vai definir o destino dos nossos personagens. A Eleanor do nada faz um testamento dizendo que em caso de morte ela deixaria tudo para o Rod, para esse seu primo, né, que acabou ficando afastado da herança, o Rod Wellman. E a Mary, depois que fica sabendo desses $2.000, é influenciado pela enfermeira Hopkins a também fazer um testamento, deixando tudo, não para o seu pai, porque ela tinha aquele atrito com o pai era muito rabugento, dizia que ela não era filha dele, ela tinha ficado muito fresca depois que foi estudar fora. Então a enfermeira influencia ela a não deixar nada para o pai no testamento, ela colocar deixando tudo para uma certa tia que vive lá para as bandas na Nova Zelândia. E assim é feito, esses 2 testamentos. E isso vai definir o destino das duas. Eleanor decide vender a mansão da tia. Essa mansão é vendida por um certo militar e um certo capitão. O capitão pede para que seja desocupada essa mansão com uma certa urgência. Então Eleanor se dirige sozinha para a mansão para retirar alguns pertences pessoais da sua tia. E também pede para Mary ir lá retirar os pertences do pai, porque o velho Gerard acabou morrendo. E a Mary assim faz. Eleanor decide fazer uns sanduíches e convida a Mary e a Hopkins, que está lá ajudando a Mary a desocupar os pertences do pai, a fazer um lanche. E nesse lanche, gente, um patê envenenado acaba matando a Mary Gerard. E é esse o crime do início da história, o crime que a Eleanor é acusada, o assassinato da Mary por ciúmes, segundo a acusação lá por ciúmes, né? Ciúmes porque ela perdera o noivo para a Mary, para a falecida. Então Poirot entra na história justamente nesse ponto, porque lá o doutor Peter Lord, apaixonado pela Eleanor, desesperado, chama Poirot para ajudar no caso. As pistas sempre levaram Poirot a crer que realmente Eleanor tinha assassinado a Mary Gerard. Por mais que ele investigasse, a conclusão sempre estava seguindo nesse caminho. Então Poirot começa a entrevistar todos os envolvidos, né? Começa a estudar o caso. As minhas suspeitas ficaram para essas 3 pessoas: para o Rod, que poderia ter se sentido prejudicado em ter perdido a herança para sua prima, a enfermeira Hopkins, que sempre me pareceu muito estranha nessa história, e o Dr. Lord, porque alguns pontos da história nós acabamos seguindo por esse raciocínio, que ele poderia ser o criminoso. Algumas suspeitas que foram criadas durante a história. Mas de fato a culpada, gente, é a enfermeira Hopkins. Simplesmente a enfermeira Hopkins era a Mary, a tia Mary Riley, ou a Mary Draper, a tia da Mary Gerard, que estava lá na Nova Zelândia. Ela era uma criminosa, ela é irmã da mãe da Mary Gerard. A Mary Gerard, essa senhora, essa mãe que já está falecida, tinha enviado uma carta confessando que Mary não era filha deles. Na verdade, ela e o Sr. Gerard tiveram um filho, gestaram um filho, mas acabaram perdendo durante a gestação. E como a Laura tinha um envolvimento amoroso por esse Lewis Rycroft, e desse relacionamento acabou gerando um filho, uma filha, que é a Mary, que ela não poderia assumir, porque
O Lewis era casado, a esposa dele estava lá internada no manicômio, ele não poderia divorciar-se, seria bigamia. Então eles levaram o relacionamento em sigilo e com a morte do Lewis ela decidiu manter esse sigilo. A criança foi criada pelo casal Gerard e foi tudo isso que ela explicou na carta que ela enviou para Mary, a Mary lá da Nova Zelândia, não a Mary Gerard. E a Mary da Nova Zelândia era uma criminosa, ela tinha acabado de herdar um dinheiro aí de uma paciente dela, provavelmente deve ter assassinado a paciente, já estava sendo perseguida pela polícia, decide fugir para a Inglaterra. E quando ela descobre que a Laura era rica, ela começa a arquitetar um plano para matar a Laura que era intestada, para deixar a sua herança para sua filha legítima, que era a Mary. Ela tinha uma carta da mãe da Mary que podia provar isso. A Mary também sendo assassinada, deixando aquele testamento para sua tia. Era só ela depois ela deixar de ser a enfermeira Hopkins para retornar à sua identidade antiga e assumir toda aquela herança, toda aquela fortuna. Então ela manipulou esse plano, matar Mary Gerard e o dinheiro ser enviado para Nova Zelândia para suas mãos. E a pobre da Eleanor ser acusada pelo crime que não cometeu. O Poirot conseguiu descobrir isso tudo, desvendar essa trama, e no final da história o doutor, que tanto acreditou na inocência da Eleanor e tanto lutou pela sua libertação, tudo indica que ele acaba se relacionando aí com a Eleanor. Eleanor passa a vê-lo com outros olhos e provavelmente ali vai iniciar um relacionamento entre os dois. O Roddy acaba ficando de fora aí dessa relação. Perdeu a fila andou. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um vídeo. Provavelmente Morte na Praia, o terceiro livro aqui desta coletânea. E vocês que gostam de Agatha Christie não podem perder, né? A gente se encontra, tá, pessoal? Até semana que vem. Um abraço.